Olá pessoal, o nosso assunto hoje vai ser sobre a pós-modernidade dentro do design de interiores. Bom, naturalmente quando se fala em pós-modernidade a gente tem que falar em modernidade. A partir dos conceitos da modernidade a gente tem uma valorização justamente da indústria, e isso acabou ocorrendo dentro desse cenário alguns excessos, né? Então, excessos, quando eu digo dessa forma, significa que a indústria ela começou a criar espaços que não só ajudavam, mas também oprimiam o ser humano, né? E depois que isso começou a se disseminar pela Europa, pelos Estados Unidos, né, percebeu-se que essa austeridade em excesso que a Bauhaus tinha criado, ela acabou criando uma frieza, né, dentro desse cenário. E aí alguns arquitetos, alguns designers começaram a pensar e tentar adaptar novos sistemas, né? E esses novos sistemas se deram a partir mais ou menos dos anos 60 ali, que começou a se observar que havia uma espontaneidade diferente da imposição da indústria. E nesse âmbito, então, juntamente com os avanços da tecnologia, que agora já não são avanços da tecnologia modernista, da era industrial, mas a gente já está falando dos avanços da tecnologia da era pós-industrial, certo? Quando eu falo pós-industrial, elas já estão ligadas à disseminação e à fragmentação da cultura de massa, né? Então não existe mais uma cultura sendo passada de maneira tradicional. Ela é transmitida agora através da televisão ou do rádio de uma maneira muito mais intensa, né? E aí cria-se, nesse sentido, a velocidade e a pluralidade de expressões, né? Então o ser humano agora ele não consegue mais englobar aquele estilo internacional, aquele estilo que era comum para todas as pessoas. Ele acaba sendo uma ideia de regionalização da cultura, né? Ou seja, que cada região tem a sua importância, né? Então existe nesse âmbito, de um lado, o avanço das tecnologias, né? Como o caso da televisão, por exemplo, e por outro lado, uma crítica a esses avanços, né? Uma tentativa de reprimir ou de desacelerar, de certo modo, esses princípios, né? E esses são os conceitos do pós-modernismo, que traz para a humanidade uma novidade nesse sentido, né? Uma busca por uma humanização um pouco melhor desses conceitos, embora não tire desse cenário a valorização do próprio advento da indústria, né? Então começam a aparecer um grande número de colagem, de heterogeneidade de estilos. A arte representa a informalidade e a oposição a vanguardas, né? Então, assim, se aquilo que era imposto para a sociedade como belo, como único, agora já não é mais imposto, ele já é trabalhado dentro de cenários mais regionais e também mais livres, né, de conceitos específicos, né? Então, agora começa a existir dentro da arquitetura e do design da pós-modernidade uma crítica aos dogmas da impessoalidade, né? Porque o modernismo, em muitos sentidos, criou essa impessoalidade, né? Obviamente, nesse sentido, também entra a negação do estilo internacional, ou seja, aquele estilo que era pronto para todo mundo, e prega a fusão ou a valorização do historicismo, do regionalismo, sem tirados desse cenário a valorização da indústria, ou seja, nesse sentido na arquitetura, no design chamado de high-tech, né? Alta tecnologia, traduzindo, né? A cultura pop também passa a ser um elemento de extrema importância e ela se insere no contexto regional de cada lugar, né? E nesse caso, então, acontece um uso meio irônico, né, e exagerado das referências históricas. Então, assim, nesse âmbito, um livro foi escrito chamado Learn from Las Vegas, que foi escrito por um arquiteto, Aprendendo com Las Vegas, né, seria a tradução. E ele traz, então, essa cultura de massa, né, no caso, esse grande número excessivo, né, de referências luminosas, como é o caso da cidade de Las Vegas, e traz como referência para a própria arquitetura, né?
Então, assim, a partir disso vão ser criados objetos mais ou menos dentro deste cenário. Essas cadeiras que relembram, né, os estilos historicistas, só que de uma maneira muito mais irônica, muito mais livre, né, dos dogmas da modernidade. Então, é uma cadeira que torna-se extremamente cômica nesse sentido, né, porque faz uma caricatura de um estilo, por exemplo, Sheraton, ou um estilo gótico, né. Na arquitetura começam a aparecer formatos de edifícios bastante ligados a esses princípios historicistas, né? E também, como eu disse, formas um pouco mais plenas de humor, né? Então, uma chaleira que tem um bico que é um passarinho e quando essa chaleira, quando ferve a água, o passarinho faz um ruído e assim por diante, né? Na Itália surgiu um movimento chamado Memphis, que é bem típico desse cenário, que é uma grande brincadeira ao uso do objeto, ou seja, eles transformam uma estante em um elemento escultórico, né, mas que ele tem uma função específica de colocar livros. Só que é colocar livros de maneira extremamente irônica, né, porque você não tem aí uma estante, você tem aí um formato que lembra um pouco o princípio da simetria clássica, mas que ele ao mesmo tempo não tem nada a ver com ela, ele tem elementos modernistas, tem elementos da Bauhaus, tem essa valorização do ângulo reto, mas nem só, essa utilização extrema do uso da cor, dos materiais e assim por diante, né? Também na Itália vai surgir um arquiteto que vai procurar elementos classicistas, no caso. Nesse caso é uma cafeteira, mas só que é uma cafeteira dentro de um armário que lembra um templo grego, né, ou romano. Essa cafeteira que também lembra um edifício, mais ou menos como uma torre, né, ou qualquer coisa assim. E ele também vai criar, nos anos 80, um teatro chamado Teatro Del Mondo, que vai servir como símbolo, como emblema de uma exposição em Veneza, que é esse teatro que ele é itinerante, ele passa sobre uma barca e fica se assimilando, né, a todas as paisagens ligadas à cidade de Veneza, né. Também na Itália, objetos desse sentido, que são extremamente irônicos, engraçados, né, como essa cadeira. No Japão também isso vai se manifestar, e assim a gente conclui que o pós-modernismo talvez perdure até hoje como uma forma de você lidar com os objetos ou lidar com as questões culturais, que é justamente assimilar que não existe mesmo uma regra única e que essa regra ela é sempre trabalhada conforme as potencialidades e regiões de cada local. No Brasil você tem alguma coisa, nos Estados Unidos você tem outra e assim por diante. Quer dizer, há uma ideia de globalização por causa da indústria, mas ao mesmo tempo há uma ideia de regionalização, né? de valorização daquilo que é próprio de cada cultura. E assim concluímos essa aula com o assunto que é talvez o assunto que mais é contemporâneo, né, a nossa utilização. E com esta aula terminamos esse módulo, que espero que seja útil a todos e nos vemos em breve.